você tem o que é preciso para desenvolver o perfil milionário? No vídeo de hoje eu vou te ensinar 4 comportamentos básicos, mas que fazem total diferença para quem quer melhorar de vida e chegar a pelo menos 7 dígitos por ano. Eu preciso te dizer uma coisa e eu vou ser bem direto. Se a sua vida está há alguns anos estagnada e sem perspectiva de melhora, o problema provavelmente é você mesmo. Pouco adianta ter sonhos e traçar planos mirabolantes se você não se prepara para tal. A sua vida não vai fazer as mudanças por você. E uma coisa muito importante, nada vai mudar de um dia para o outro. E a pior coisa que existe é você desistir no meio do processo. Você não se prepara, traça planos mirabolantes, algo dá errado e depois quer desistir. Você faz a mesma coisa e entra num ciclo que um dia te leva a desistir e aceitar a realidade medíocre. O erro, na real, está dentro de você. Só que hoje você vai aprender a desenvolver o perfil milionário. Entre os dias 4 a 12 de março vai acontecer o Despertar, uma série que vai te levar do zero aos primeiros 100 mil reais a cada 30 dias com o mercado digital. Não confunda, o Despertar não é mais um desses eventos que você vê por aí enchendo linguiça com conteúdo mais ou menos. Se você quer conquistar a abundância em 2024, clique no primeiro link da descrição e se inscreva para essa série de qualidade Netflix. O primeiro comportamento que você deve desenvolver é a sua persona milionária. Ela se divide em 2 etapas. A primeira é a mais desafiadora e um conselho para toda a sua vida: largue as muletas. Ou seja, pare de dar desculpas. Um dos principais motivos pelos quais as pessoas desistem dos seus sonhos tem relação direta a elas não assumirem a responsabilidade ou encararem os desafios de tal. Provavelmente aquela oportunidade que você buscava já bateu na sua porta, mas você, amedrontado, disse: mas eu não consigo, eu não sei se eu sou capaz. E quantas vezes você usa o tempo como desculpa? Eu queria participar da FNM do Iago, mas eu tava com uma vida muito corrida, sem tempo para nada. Se você fizer uma reflexão agora, de verdade, sinceramente, você vai ver que grande parte desse tempo foi gasta no Instagram ou no YouTube. Além desses 2 exemplos clássicos que eu dei, existem tantos outros que te impedem de crescer e mudar de vida. Quer mais um exemplo? Quantas vezes você já usou o passado para justificar alguma ação que você teve ou comportamento? Eu sou assim por causa da minha família. Ou você não viveu com meu pai para saber. Todo mundo tem problemas na vida, tem questões a resolver e desafios a superar. O que separa muitas vezes uma pessoa que foi além das outras é o quanto ela se moldou para essa realidade. Ela criou uma casca para estar ali. E para se criar uma casca, essa pessoa põe em prática a segunda etapa da persona milionária. A resposta para o exercício de quem eu sou e quem eu quero ser. É essencial que você entenda que a sua persona milionária deve coexistir com a sua personalidade do cotidiano. Como assim, Iago? Uma não deve impactar na existência da outra. Preste atenção aqui. Esse exercício de olhar para si mesmo e perceber quais dos comportamentos que você tem no dia a dia podem influenciar você negativamente ou positivamente pode impactar diretamente no seu sucesso. Por exemplo, você é uma pessoa que não tá nem aí para o horário, sempre se atrasa para seus compromissos, não tem responsabilidade com a sua rotina. Esse é um exemplo de atitude que você, no mundo dos negócios, pode te colocar a perder uma grande oportunidade que mudaria a sua vida. Para você conseguir consertar isso, anota agora o que eu vou te falar e faça esse exercício assim que esse vídeo acabar. Pegue um papel e caneta e faça uma tabela com 2 colunas. Na primeira coluna, coloque os seus comportamentos mais básicos do dia a dia, comportamentos que você hoje não gosta, mas que você tem. Por exemplo, acordar tarde e dormir de madrugada, ser preguiçoso, jogar videogame antes mesmo de você conseguir concluir seus afazeres. Ao outro lado, coloque nessa mesma tabela quais seriam as suas atitudes, por exemplo, se você fosse um empreendedor de sucesso, como por exemplo o Jeff Bezos. O que o Jeff Bezos precisa fazer para gerenciar uma empresa gigantesca como a Amazon? Ele precisa ter disciplina de ninja, precisa ter um foco, uma concentração de um atirador de elite, precisa comer, se alimentar bem igual um atleta. Então, coloque nessa segunda tabela o que você precisa fazer para atingir os seus objetivos. Quais são esses hábitos que hoje você não tem, mas que você gostaria de ter? Iago, então você está dizendo que eu não posso fazer mais nada na minha vida, eu não posso jogar videogame, eu não posso sair com meus amigos, eu não posso viajar? Não, eu não estou dizendo isso. Claro que você pode, inclusive você deve, desde que isso não impacte negativamente nos seus negócios. Então é muito importante que você faça essa tabela para que você entenda hoje onde você está e onde você quer chegar. Não apenas no quesito financeiro, mas no quesito hábitos, no quesito dia a dia. Porque o dia a dia, os seus hábitos que você tem hoje, a consequência deles é o resultado financeiro. Nunca inverta a ordem. O segundo comportamento do perfil milionário é que ele bebe muito da fonte dos esportes de alto rendimento.
Como assim, Iago? Você superar os seus próprios limites. A autossabotagem é uma das maiores armadilhas que coloca você no caminho pro fracasso. Quando eu falo isso, é porque eu sei que a maioria das pessoas não reconhecem o seu próprio potencial. Eu já fui uma dessas pessoas e te garanto que quando você tira a autossabotagem da sua vida, você consegue realizar 20 vezes mais do que você pensa do que é capaz. Em todos os aspectos, tanto na academia, quanto na vida pessoal, quanto nos negócios, quanto na rotina, na disciplina. O que você quiser fazer, você consegue ser 20 vezes melhor, apenas tirando a autossabotagem. Uma das formas mais simples que você percebe a autossabotagem é através dos pensamentos. Todo mundo se autossabota diariamente, mas à medida que você percebe quando e onde esses pensamentos de autossabotagem vêm, você consegue cada vez mais mitigá-los para que você consiga ter o controle absoluto da sua mente. Um exemplo disso é quando você vai na academia e sabe que é capaz de fazer exercícios com muito mais carga, com muito mais peso, mas por ser confortável você fazer com menos, você simplesmente fica acomodado em uma determinada carga. Você às vezes poderia ser capaz de fazer o mesmo exercício que você faz com 10, só que com 20 quilos. Aí você fala, não, Iago, isso é absurdo, óbvio que eu não iria conseguir, eu faço com 10, já fico suado, já fico cansado, já volto pra casa cansado. Mas vamos fazer uma analogia, coloca o seu cérebro e imagine isso agora, essa situação acontecendo. Se sua vida dependesse de você conseguir fazer o mesmo exercício com 20 quilos, o dobro do que você geralmente faz, será que você não iria arrumar algum jeito de conseguir fazer esse mesmo exercício? Louco parar pra pensar nisso, né? Mas são em exemplos toscos como esse que você percebe o quanto que a autossabotagem sempre nos coloca para baixo. Então, em qualquer momento, seja no trabalho ou na academia, o que você for querer melhorar, adota esse drive. Se sua vida dependesse dessa mesma coisa que você está se propondo a fazer, será que você não iria dar um gás a mais? Até onde você é capaz de chegar? É essa a pergunta que você consegue responder quando acaba com a autossabotagem. Procrastinação, se sentir inferior às outras pessoas, colocar defeito em tudo que faz, não se permitir errar, medo de enfrentar desafios, timidez em excesso, perfeccionismo em excesso, se considerar uma fraude no que faz. Tudo isso são maneiras da autossabotagem te atrasar. E não se preocupe se você se identificar com uma dessas coisas, porque está cada vez mais comum na nossa sociedade atual e em todo momento da vida nós vamos passar por isso. Mas é importante que você saiba, sempre quando você achar que o seu potencial máximo já foi explorado, que você já está dando seu sangue, seu 100%, sempre há espaço para melhorar. Então, retire a autossabotagem da sua vida e coloque isso em prática dentro do seu dia a dia. Bom, o terceiro comportamento é o que eu chamo de ócio criativo. Você aproveitar o seu tempo livre. É claro que durante a sua jornada rumo à abundância, você não deve ficar trabalhando 24 horas por dia, todo dia. Você tem que tirar pelo menos 1 hora de descanso por dia. Eu sei que quando você está obstinado a fazer acontecer, isso parece um atraso para o seu sucesso profissional. Só que a gente não pode esquecer que somos humanos e não máquinas. E o ócio criativo trata-se de trabalhar não trabalhando. Em toda jornada é necessário com que você consiga ter um equilíbrio, para que você também não surte. Você não tenha hoje o mal do século XXI, burnout, o excesso de trabalho, o excesso de estresse. Então é importante que você tire pelo menos 1 hora do seu dia para descansar ao máximo. E quando eu falo isso, não é dormir, não é mexer no Instagram, não é ficar fazendo coisas aleatórias. É de fato você entender o poder do ócio criativo. Dentro da teoria da criatividade, existe algo chamado ócio criativo, que se diz o tempo em que você passa fazendo praticamente nada ou absolutamente nada para florescer as maiores ideias que você vai ter dentro da sua vida. Sabe quando você precisa ter uma ideia específica para algum projeto, alguma tarefa, mas você não tem, mas você vai fazer alguma outra coisa que não está nada relacionada àquela mesma tarefa e por algum motivo você tem? Como por exemplo, você está no banho e você tem uma grande ideia, um grande salto de criatividade para fazer nos seus negócios? Ou então até mesmo quando você está meditando, lendo, saindo para caminhar, malhando, isso se chama ócio criativo. Nossa mente trabalha 24 horas por dia e dar a ela insumos para ela conseguir criar, para ela conseguir trabalhar, é uma das maneiras mais inteligentes de você conseguir
se desenvolver. No meu tempo de ócio criativo, eu gosto de assistir filmes que me inspiram, documentários, ler livros de biografia de sucesso, coisas assim que me colocam em um novo patamar e me fazem ter um tempo de descanso saudável para o meu cérebro, fazendo com que quando eu volto a trabalhar, minha performance seja muito maior. Pesquise mais sobre ócio criativo e veja as vantagens que isso tem na sua vida. Anote os seus hobbies, anote filmes para assistir, consuma referências daquelas suas maiores inspirações. Com certeza, ao aplicar esse terceiro comportamento, você vai notar uma grande diferença dentro da sua criatividade e, por consequência, vai impactar drasticamente seus negócios. Bom, e se tem uma velha máxima no mundo dos negócios, é que ninguém vai a lugar nenhum sozinho. Mesmo num cenário hipotético que você seja o único elemento da sua empresa para acelerar o seu crescimento e tracionar ao ponto de alcançar números milionários, as parcerias e o networking são a solução. Então a peça final do perfil milionário é o networking. É ter uma ampla rede de contatos, parceiros, clientes, fornecedores, funcionários, amigos e enfim, estar cercado de pessoas com o mesmo interesse que você e juntos, vocês vão criar uma base sólida para que ambos possam alavancar os resultados muito mais. No meu caso, por exemplo, eu já investi mais de R$500 mil apenas em networking, eventos presenciais, masterminds, para me conectar com pessoas que estão jogando o jogo no mesmo nível que eu. Aprender mais, trocar conhecimentos. E são nessas rodas de pessoas multimilionárias que eu aprendo. Iago, mas eu não tenho um negócio de multimilionário, como eu vou me conectar com esse tipo de pessoa? Se conecte com aqueles que estão no mesmo nível que você, pessoas que talvez hoje fizeram poucas vendas pela internet, mas almejam fazer múltiplos milhões. Se cercar dessas pessoas te fará uma pessoa com potencial milionário muito maior. E se tem algo que não pode existir no seu perfil, é o ego, ao ponto de gerar o egoísmo. Partilhar sua riqueza é o grande trunfo para gerar ainda mais riqueza, seja dentro da sua própria companhia ou fora. Pessoas são imprescindíveis para um sucesso maior e mais rápido, desde que haja interesse genuíno em crescer juntos. Veja a lógica das formigas, por exemplo. Quanto tempo demoraria para uma delas construir um formigueiro? Ela até pode terminar mesmo que sobrevivesse a predadores, mas o que elas fazem? Se juntam em grupos, uma colônia. Há uma liderança, uma hierarquia, mas todos trabalham num único interesse: construir, proteger e melhorar o formigueiro. Já sabe, né? Você até pode fazer sozinho, mas um dos maiores segredos está na sua capacidade de alcançar o maior número de pessoas para o seu negócio. Esses são 4 comportamentos que você deve adotar na sua vida para ficar milionário em 2024. Conta pra mim aqui nos comentários se você já pratica algum deles no seu dia a dia e qual você teria mais dificuldade em adotar. Se você gostou do conteúdo, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Eu vou ficando por aqui. Até!